Então, ele mandou a medalha do Prêmio Nobel de Ouro para Copenhague. Os nazistas estavam entrando em Copenhague e o Bohr não sabia o que fazer com aquela medalha, porque era proibido exportar ouro da Alemanha. Então, se eles achassem aquela medalha que tinha o nome do von Laue, ele poderia sofrer penalidades na Alemanha. Então, por causa disso, havia também o Frank, também, que era outro físico, que também o Bohr estava com a medalha de ouro dele. Ele fundiu as duas medalhas, derreteu as duas medalhas, que ele pensou, se eu enterrar, eles podem também cavar. Então, as medalhas foram fundidas. Depois da guerra, a Fundação Nobel fez duas novas medalhas que entregou ao von Laue e ao James Franck, né? Então, era essa situação. Agora, sobre o Heisenberg, deve ser dito também que ele tem um depoimento do Rosenthal, um físico judeu-polonês que trabalhava com Heisenberg, que dizia que o clima no Instituto Heisenberg, na época da Segunda Guerra, era contra o nazismo. Tá certo? Era um clima contra, o ambiente lá era contra o nazismo, né? E o Heisenberg fez parte do grupo das quartas-feiras na Alemanha, que era um grupo antinazista, do qual saiu o Putsch contra o Hitler, do qual Heisenberg não participou. E nesse filme mostra isso, o Heisenberg dizendo, você talvez ache que eu deveria ter participado daquele Putsch, né? Mas eu acho que aquilo não ia dar em nada, e eu seria menos útil, né, do que sobrevivendo aqueles que foram enforcados, como os que participaram do Putsch foram enforcados, foram mortos, né? Então Heisenberg não participou, embora participasse do grupo de discussão, e o fato dele estar naquele grupo já indicava que o pessoal considerava que ele não era a favor do regime. Agora, o Heisenberg era um patriota, né? Era um patriota e ele estava com muito medo do que poderia acontecer na Alemanha. Isso aparece no filme também, né? Então, as crianças vão morrer se os Estados Unidos desenvolverem aquela bomba nuclear. Ele tinha informação que estava, embora ele tenha perguntado ao Niels Bohr, ele sabia que em Estocolmo tinha aparecido a notícia de que os Estados Unidos estavam desenvolvendo uma bomba nuclear. Então, tem esses dados também. Mas a história, eu acho que, alguém já disse, né? Essa história ainda mereceria mais um outro filme, né? Sobre isso, porque tem muitas questões que ainda ficam um pouco enevoadas. Muito bem. E mais uma pergunta do público agora, então vamos voltar para a computação quântica, que suscitou essa dúvida prática aqui. Ouvi dizer que os bancos suíços já usam computação quântica para encriptar informação de caráter bancário. Não é verdade? Isso é verdade, mas é um experimento que foi feito, não é? Foi feito realmente lá, foi feita uma demonstração. Não só isso, mas houve uma eleição lá em Genebra, em que os votos das urnas eletrônicas para a central de apuração foram transmitidos usando criptografia quântica, né? Então existe, quer dizer, na área de criptografia existem algumas demonstrações nesse sentido, algumas instalações experimentais. Na China também. Na China isso está sendo feito em algumas cidades, tem uma rede de fibras óticas que estão também... Quite interesting. Agora por exemplo, não há ainda uma prova absoluta de resistência a ataques, tá certo? Então, tem algumas questões abertas aí. Tem um grande projeto que está sendo feito entre China, Austrália e Europa, né, Sérgio? Você pode dar mais detalhes sobre isso, que é um satélite para fazer criptografia quântica, para comunicação quântica. Os chineses, eu estive lá em Xangai há pouco, eles estão entusiasmados com isso. Eu vejo isso assim, como ensaios, né? Ensaios, testes, tudo bem, eu acho como teste é válido. Para ser praticável em ampla escala, eu acho que falta muito ainda. What could I add to this? No, quantum cryptography is quite different from quantum computing and easier in principle, because it involves only the quantum properties of a very small number of particles and not of millions of particles which would be required for a quantum computer. So quantum encryption is something which is feasible now. The question is it really useful? Because classical encryption is still very solid and very, very robust. So it's a market, it is a technology which is waiting for a market, basically. I think we can say that. Com a observação do bóson de Higgs e das ondas gravitacionais, estamos praticamente assistindo às últimas descobertas importantes no campo da física de partículas e da cosmologia. Aqui tem um ponto final, não sei se eu botaria um ponto de interrogação aqui, né? Mas estamos entrando num beco sem saída? A humanidade está preparada para dar o seguinte passo no pensamento? Queria fazer essa pergunta para o Arrocha primeiro, e depois para o Luiz.
It reminds, I think the same question was asked at the turn of the 20th century, 1900, and Lord Kelvin was a great physicist at that time, said that we were in a cul-de-sac at that time, that we knew everything, and of course he had not envisioned what happened in the 20th century. So I think one answer is that we are in the same kind of situation. Lord Kelvin in 1900 said that there was only two small clouds in the horizon of physics, one which led to relativity and the other one to quantum physics. And we have clouds now. For instance, cosmologists tell us that there are something like 95% of the matter of the universe which is not made of ordinary atoms. We don't know what kind of matter it is. It's a very important issue. So it's called dark energy now, and or dark matter, and this dark matter is certainly something interesting to discover. And maybe it will be discovered in an accelerator or at CERN or at another place. The discovery of gravitational waves, the observation of gravitational waves is another fantastic discovery which opened a new window to the universe. These waves are flying across space and are very, very difficult to detect, but now they have been detected with these huge interferometers, and this allows me to, again, to give another example of technology. These interferometers work with lasers. It would have been absolutely impossible to detect this very tiny vibration of space-time without the technology of very stable lasers. And again, it's a good example of the intricate relationship between theory and technology. So I think we certainly have a lot of things to discover during the 21st century in physics, and physics is not finished. And of course, I don't talk about neurobiology, the discoveries we have to do in biology about the brain and so on. So scientific research has still a lot of things to discover. O Sérgio já mencionou algumas, a questão da matéria escura, né? A possibilidade foi dada agora pela detecção de ondas gravitacionais de explorar, né, áreas ainda inexploradas do universo. Quer dizer, essas ondas que foram detectadas foram emitidas por 2 buracos negros colidindo há 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás. Né? Então, nós estamos vendo o passado do universo, que é uma coisa fantástica, certo? E usando, a partir de agora, você pode usar essas ondas gravitacionais para fazer a prospecção do passado do nosso universo. Né? De novo, aliás, isso nos remete à questão anterior. Né? Para que serve isso? Não sei. Né? Mas você vê a emoção que isso causou, né? Na Terra inteira, manchetes de jornais, o que mostram como é que essas coisas estão dentro da gente, dentro do nosso DNA. Né? Mas eu acrescentaria um outro problema. Né? Nós falamos aqui muito de física quântica, né? Existe a teoria da relatividade generalizada de Einstein, a teoria da gravitação, né? Essas duas coisas ainda não andam juntas. Essa é uma questão teórica que está se colocando. Né? Então, eu acho até que nós estamos numa situação privilegiada em relação àquela do Lord Kelvin, porque agora nós vemos claramente que tem nuvens no horizonte, e é claro que não são pequenas nuvens. Né? São questões que podem ter uma influência muito grande na nossa compreensão da natureza. Elas estão aí. Eu acho que nós dependemos muito ainda, felizmente, né, de jovens brilhantes, quem sabe. Alguns deles estão aqui, né, que possam desvendar, né, esses mistérios da natureza e dar prosseguimento a essa empreitada humana, né, de conhecer cada vez mais o universo em que habitamos. Né. Então, são problemas importantes que estão colocados e que precisam de mentes brilhantes, né, para resolvê-los. Na semana passada veio à tona que chegam de Genebra rumores de que os grupos do LHC detectaram um sinal não esperado agora o LHC, que é o maior acelerador de partículas, né, do planeta, aumentou a energia das colisões e, enfim, muito cedo para se dizer que há qualquer descoberta, mas poderia ser o sinal de uma partícula que poderia ajudar a entender, né, a energia escura, como colocou o professor Arrocha.
O senhor queria fazer mais alguma intervenção, professor? I heard this rumor that there is they call it an X particle, and it could be maybe a particle which would answer some of the mysteries about dark matter, but nobody knows, and for the time being, it's still in the noise. Now, in accelerator physics, you have to accumulate data for a very long time. At the beginning, you don't know if what you observe is just a statistical fluctuation or whether it is real. And they have to accumulate data for many, many months before we can have a final answer. And there are, of course, rumors. The groups which are working on this experiment are so huge that it's very difficult to avoid leaks and rumors when things start to happen. Now, I want to come back to the gravitational waves, because really I found this is mind-boggling. The event which has been detected in September of last year is the merging of two black holes which had about 65 solar masses. And during this collapse, 3 solar masses have disappeared in 0.2 of a second. Now, think about the sun. The sun is producing energy, losing about 1,000 of its mass, over 5 or 6 billion years. Here we are talking about 3 solar mass, that is 3,000 times more than the energy that the sun will ever release during his whole history in 0.2 of a second. So you cannot even imagine what kind of cataclysmic event it has been. And this event has produced a tiny motion of mirrors of 1,000th of the size of an atomic nucleus. And it is what has been detected by these gravitational waves. So it tells you certainly the power of the human mind, which has been able first to imagine this kind of event were possible, and then to develop the technology which has made the observation of this possible. So I think it's a fantastic example of the power of science. Muito bem. E eu queria falar um pouco também das estranhezas do mundo quântico, né, que vocês estudam. A mecânica quântica, como se sabe, o universo microscópico estudado pela mecânica quântica é povoado por entidades e fenômenos que não tem muito análogo, claro, no mundo macroscópico, né, ao qual nós temos acesso. Então, é um mundo cheio de entidades que são ora partícula, ora onda, entidades que podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou entidades que, embora estejam milhares de quilômetros distantes uma da outra, estão intimamente ligadas, né, ao fenômeno do emaranhamento, ao qual o Luiz aludiu mais cedo. E alguém disse, se não me engano, foi o próprio Niels Bohr, vocês me corrijam, que quem quer que pretenda ter compreendido a física quântica em detalhes é porque não entendeu nada. Não sei se foi ele que disse. Feynman, né? Foi o Feynman, não foi o Bohr, perdão. Então eu queria saber de vocês o seguinte: o Sérgio Rocha está com 71 anos e está aqui no Brasil, faltou dizer na apresentação, para celebrar os 70 anos do Luiz Davidovich, numa conferência, num evento que vai acontecer na UFRJ nessa semana agora. Então, quer dizer, depois de tantas décadas estudando esse mundo muito estranho, que seria tão difícil de entender, esse estranhamento passou, não passou? Como é que vocês ainda se assombram com as propriedades desse mundo quântico? Bohr said that if you are not surprised by quantum physics, you have not understood it. Então, eu ainda fico surpreso com as propriedades da física quântica, né? É um mundo muito diferente do mundo ao qual nós estamos acostumados, desafiam a nossa intuição, é preciso desenvolver uma intuição específica para o mundo quântico, né? E são propriedades que a gente compreende, a gente sabe trabalhar com elas, né? Mas é muito fácil escorregar, é muito fácil ter uma interpretação equivocada dos fenômenos quânticos, né? Bom, e você vê isso num diálogo no filme. Quando o Bohr diz que o Heisenberg fez um erro no seu artigo sobre relação de incerteza, né, ele está certo. Ele está certo. E a frase que aparece muito rapidamente no filme, dizendo o seguinte: mas se você medir a luz, você vai saber onde é que o elétron estava. Heisenberg, o problema não é com a colisão, o problema é que você é incerto.
né? Quer dizer, aquele fóton tem incerteza lá, né? Então, isso gerou até experimentos recentes, mostrando que o tipo de incerteza que vem dessa colisão, né, leva a ter uma propriedade diferente da relação de incerteza que você deduz matematicamente da física quântica. Então, são questões assim, muito sutis que aparecem a todo instante, né? E eu diria que o meu entendimento da física quântica foi, melhorou muito, né, com a interação que eu tive lá com o grupo da École Normale Supérieure, porque a possibilidade de você pegar os conceitos e imaginar experimentos, né, e ver os experimentos realizados, ajuda muito a entender certas questões, ajuda muito a evitar essas derrapagens, né, essas escorregadas conceituais, né. Então, eu acho que na medida em que esses experimentos são feitos versando sobre questões fundamentais da física quântica, ajuda até isso, né, ajuda a interpretar corretamente a física quântica. Então, para mim, isso ajudou muito, né. Agora, o aspecto de se maravilhar com essas propriedades do mundo quântico, eu diria que ainda estão presentes na minha pesquisa, eu diria felizmente, né, porque a capacidade de se maravilhar diante dessa natureza estranha faz parte da essência humana, e até a gente fica querendo que todos possam ter essa oportunidade, né? Se maravilhar diante dessas coisas da natureza que são tão contraintuitivas, né? Dessa nova visão da natureza, do mundo microscópico, né? Eu ainda me maravilho com isso, eu me maravilho. E às vezes eu tenho que parar para pensar um pouquinho nessas interpretações, porque algumas coisas lá podem não ser muito triviais, então paro para pensar. E o Bohr tinha essa prática que era muito interessante, né? Você vai falar de um fenômeno, né? Você tem que pensar como é que você vai medi-lo, né? Como é que você vai fazer, qual o experimento que você vai fazer para observar aquele fenômeno. Isso está dentro do princípio da complementaridade que o Bohr introduziu, né? E que está, de alguma forma, relacionado com o princípio da incerteza do Heisenberg. Isso aparece no filme também, né? E no sentido de dizer o seguinte: a manifestação de um fenômeno pode ser diferente conforme o aparato experimental que você usa para investigá-lo, né? Você pode fazer um experimento em que a propriedade ondulatória se manifesta, ou você pode fazer um outro experimento em que a propriedade corpuscular se manifesta. Então, e essa é uma versão da complementaridade, né? É que a manifestação dos eventos, você não pode olhar para ele independentemente do experimento que você faz para interrogá-lo. É isso. E no filme aparece como uma coisa muito extrema, que eu concordo com o Sérgio também, que não é que o universo vai morrer quando, né, a gente morrer. Não é isso, né? A concepção do universo, claro, depende do ser humano que a faz, né? Mas eu acho que a noção da complementaridade é mais sutil, tá certo? Nesse sentido, na manifestação ondopartícula. Bom, depende do tipo de experimento que você faz, né? Então, são sutilezas de interpretação que você tem que... leva um tempo para conviver com elas, para entendê-las, né? E de vez em quando a gente tem que parar para pensar. Aparecem alguns pretensos paradoxos aí que, na verdade, não são paradoxos, se você interpretá-los corretamente. Perfeito. A incerteza sempre boa. Sempre boa. A Rocha. E a estranheza do mundo quântico ainda o assombra? Yes, of course, I could not say the opposite. It's clear. I think, of course, it's obvious to say that this world appears strange to us because we don't have a direct experience. All our language and our mental intuition is based on the observation of the world around us, which is classical, and which these quantum features are veiled, they don't appear directly. So we don't have a direct intuition about this world. But when you work in this field and when you think about an experiment, after a while you understand even before you do the experiment what the outcome will be. So you are building your own intuition of the quantum phenomena, and it helps a lot to do that, to imagine thought experiments before you do the real experiment in the lab. And it is what Luis and our group have been doing for many years, just thinking about quantum situation, trying to imagine what will happen. And rather quickly, you get
an intuition about that. Whether this intuition will become ingrained in such a way that it will be transferred from generation to generation by the evolution, I doubt it, because it takes really a long time before an intuition can become passed in that way. So it is a strange physics, of course, and we have to live with that. But it is not only what is strange in science. Think about the Darwinian evolution theory. It is also counterintuitive to imagine that an organ like the eye has been built just by chance and by the fact that the system evolves to become more and more fit according to the theory of evolution is something which is mind-boggling, because we don't have a grasp of what it means for phenomena to evolve over 100 millions of years and over millions and millions of generations. We just don't have this order of magnitude and this notion about statistical and probabilistic behavior. And I think this is also counterintuitive, and I am certainly as astonished by quantum physics than I can be about the evolution of life on Earth, and this is another example. E como fazer diante dessa complexidade conceitual da física quântica? Que estratégias vocês desenvolveram ao longo de décadas de trabalho com isso, para falar com o público e para se comunicar com os setores mais amplos da sociedade, para explicar o que vocês fazem? E queria completar com uma questão sobre o filme. Quer dizer, o filme, se sabe bem, qual o papel de iniciativas como esse filme para tornar essas ideias mais, enfim, levá-las para setores mais amplos? Queria começar ouvindo o Arrocha, talvez? I think that communicating and trying to convey the beauty of science and its importance to a large audience is it's an essential task, and I like to do it. I like, for example, to give talks in high schools and to students who are at the end of the high school and who have to decide whether they want to go in science or in another direction. And I think it's very important to give them a flavor of what scientific research is about, and I'm trying to do it. I think it's important also for TV programs or for movies like this one to be developed, and I must say that it's better done usually in the Anglo-Saxon world than it is in France, for instance. This kind of movie is good, although I found it a little bit too dramatic and too melodramatic, maybe because the topic was the atomic bomb, but I think it's very important to convey this to a large audience and to insist upon the beauty and the importance of basic research in science in general. Então, falando especificamente sobre física quântica, né, que foi sua pergunta, tá certo? Acho que é difícil conceituar. Então, acho que isso pode ser transmitido de diversas maneiras, sim. Então, de fato, nós temos exemplos aí, dá para ver até em programas de TV, divulgação científica que é feita, de fato, mais assim, Estados Unidos, alguma coisa na Inglaterra, né? De maneira muito interessante, pegando, às vezes, até desenho animado e vendo as impossibilidades físicas de desenho, isso para a física clássica, né? Agora, para a física quântica, dá para falar para jovens, e, de fato, nós temos feito isso, né? Aqui as pessoas talvez não sabem, mas tem um programa aqui da FAPERJ, que é cientistas do nosso estado, que, aliás, quem ganha essa bolsa tem obrigação de, uma vez por ano, pelo menos, né, fazer uma atividade com estudantes do ensino médio, aqui de instituições públicas do Estado, né? Então, nós temos que fazer isso, né? E eu tenho falado sobre física quântica, né, para jovens, assim. Então, como é que você faz? Bom, aí você desenvolve estratégias, e não acho que seja muito fácil, não, né? E uma estratégia é começar com alguns experimentos simples, né? Isso, de fato, é uma estratégia que vai desde aquele nível até níveis mais avançados, porque se você olhar livros como o Feynman, por exemplo, né, ele também faz isso. Ele começa de uma experiência de interferência da luz, né, e discute aquela experiência, mostrando como diferentes tipos de medida
revelam propriedades distintas da luz, né? De fato, eu tenho feito isso, né? Agora, então dá para fazer pegando exemplos simples, experimentos, né, que permitam verificar essa propriedade dual, por exemplo, da luz, corpúsculo, onda, né? E através da descrição do experimento, é um experimento simples, que você pode até, você realiza o experimento lá durante a palestra. Dá para fazer hoje em dia, né? Com apontadores laser, que esses são usados, você faz isso, né? Você mostra para eles. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que o Brasil, falo do Brasil em particular, está ainda muito pouco desenvolvido nisso. Eu acho que nós devíamos fazer isso com mais intensidade, de maneira mais organizada, mais institucional. Não é muito fácil, tem que ter, não pode ser vídeo amador, tá certo? Tem que ser uma coisa profissional, né? Mas eu acho que nós devíamos fazer isso sim, e para projetar isso nas redes de televisão, nas escolas. Então, é uma maneira interessante de atrair as pessoas para a ciência, né? E isso nós estamos ainda fracos nisso aí. Eu acho que é uma área que nós temos que desenvolver. Yeah, I totally agree, but I think this should not be done at the expense of decreasing the actual teaching of basic science. For instance, what I found in France, at least in the last year of high school, the students know what the Higgs boson is, what the gravitational wave is, and for that you need mathematics and you need a lot of work, and you have to convey this idea too, that you will never get to the depth of this knowledge if you don't do the hard work which goes with it. I know you said that I was 71 years old. I know when you say that, you look like an old man who says that it was much better before. But I think there is some part of truth in what I say. Eu queria levantar um último ponto para a gente encerrar o debate. Estamos aqui com cerca de 1h30 de conversa já. Queria falar um pouco de ciência e política, que foi uma superposição muito tratada no filme, né? Então a gente vê que eles nunca estão falando só de física e nunca estão falando só de política, porque, enfim, são questões indissociáveis, né? E aqui na vida nacional, política e ciência também estão um pouco entrelaçadas nesse momento, né, Luiz? A comunidade científica reagiu com críticas à decisão do governo Temer de fundir o Ministério das Ciências, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações. E a comunidade está em campanha aberta para a reversão dessa decisão, né, nas redes sociais enfim, e fora delas. Eu queria fazer essa pergunta para o Luiz e ouvir os comentários do Arrocha, se ele quiser, sobre como você vê essa luta e você acha que é possível reverter essa decisão, como se reverteu, por exemplo, a decisão inicialmente anunciada de se extinguir o Ministério da Cultura? Alguém já disse que no Brasil até o passado é imprevisível, não é? Então, falar de previsão no momento atual, eu acho muito complicado. Eu acho que tudo pode acontecer, né? É só ler jornal de manhã, né? Então, eu acho que é possível reverter, sim, é possível uma porção de coisas. É possível, não sei, eu realmente já não sei mais quanto tempo duram as coisas aqui no Brasil, tá certo? Então, é verdade, tá havendo uma crise aqui, política, né? Não só econômica, mas política também, muito séria, né? Então, acho que nós, por isso mesmo, nós devemos persistir nisso. Lembrar o seguinte, lembrar que a ideia do Ministério de Ciência e Tecnologia começou a ser ventilada no final da década de 1950. Em 1963, começaram a aparecer os primeiros artigos nos jornais, tá certo? Proposta do então presidente do CNPq, né? Da Academia Brasileira de Ciências, de se criar um Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, no momento sem inovação, depois a inovação foi adicionada, por se considerar que o CNPq sozinho não tinha a possibilidade de conduzir o que se esperava que viesse a acontecer na ciência e na tecnologia brasileiras. Tanto assim que o próprio presidente do CNPq naquela época defendia a criação de um Ministério de Ciência e Tecnologia. Então isso aconteceu no início da década de 1960. Veja só em 1985 foi criado o Ministério, o que mostra a persistência da ideia, tá certo? E a convicção daqueles que a propuseram, não é?
Então, poderia se perguntar para eles naquela época, escuta, o Leite Lopes foi um dos proponentes, o Maurício Rocha Silva, fundador da SBPC, foi outro proponente. Vocês acham que tem chance, que é viável essa proposta de vocês? Em 63, eles diriam sim, pai, é uma proposta razoável, foi criado só em 1985, né? Mas mostra a convicção, né? Havia conjectura de que a ciência brasileira se desenvolveria, e a tecnologia também, necessitariam de um Ministério de Ciência e Tecnologia para se desenvolver, que o Ministério de Ciência e Tecnologia seria útil para a ciência brasileira. Usando a linguagem dos matemáticos, né, Jacó? O Jacó adora conjecturas, né? Fez conjecturas ótimas aí, né? Que foram demonstradas. Algumas conjecturas não são demonstradas, são demonstradas falsas, né? Outras levam mais de 100 anos para serem demonstradas, né? A conjectura do Ministério de Ciência e Tecnologia levou 20 anos, né? Para começar a ser demonstrada, e foi demonstrada. Foi demonstrado que o Ministério de Ciência e Tecnologia era útil para o país, né? Ele realmente ele criou uma capilaridade do sistema de ciência e tecnologia no Brasil fantástico. Foram criadas secretarias de ciência e tecnologia em todos os estados da federação, fundações de amparo à pesquisa em todos os estados, né? Foi a produção científica brasileira cresceu assim enormemente, mesmo inclusive comparado com outros países da América Latina, cresceu muito mais que nos outros, né? Havia uma força grande daquele ministério para promover a ciência e a inovação, com a FINEP, né, que teve uma importância muito grande na nucleação de grupos de pesquisa universidades, né, e na promoção da inovação. Então, foi uma conjectura que deu certo, né. Agora aparece-nos uma nova conjectura, né, de que juntar comunicação com ciência e tecnologia vai ser bom para a ciência brasileira, porque vai aumentar a força política. Eu diria o seguinte, resta provar, né? A outra eu sei que funciona. Eu prefiro ficar com a conjectura já provada, né? Essa aí eu desconfio que vai ser difícil provar. Por quê? Né? Porque Ministério de Comunicação tem assim, empresa de Correios e Telégrafos. Qual a relação entre isso e ciência e tecnologia? Né? Tem Anatel, empresa reguladora do setor. Qual a relação? Né? O resto da atividade do Ministério de Comunicação é devotado para fiscalização de redes de TV paga, redes de rádio. Qual a relação com ciência e tecnologia? Né? Por outro lado, se nós olharmos a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara dos Deputados, eu acho que inspirou esse novo ministério, né? A maior parte do tempo dessa comissão, de longe, é dedicado a discussões sobre redes de rádio e televisão. Claro, é onde está o poder político nesse país, né? A ciência e tecnologia ocupa uma pequena parte das discussões. O presidente dessa comissão, no ano passado, foi um radialista de Minas Gerais. Então, você vê que tem alguns probleminhas aí nessa junção, né? Mas eu acho que a questão é mais profunda que essa, né? E não afeta somente essas últimas medidas, e é preciso dizer isso claramente, né? A ciência e tecnologia no Brasil foi fortemente prejudicada nos últimos 3 anos. Vamos deixar claro, né? O investimento diminuiu, o apoio à ciência e tecnologia, a pesquisa e desenvolvimento diminuiu, a ponto de empresas, startups fecharem ou serem desnacionalizadas. Tá certo? Então, foi um movimento sério que contrastou com o que ocorreu durante a primeira década desse século, especial no governo Lula, né? Houve realmente um grande apoio à ciência e tecnologia. Eu costumo dizer para os políticos, inclusive para o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, que se diz, ótimo, que eu acho que é uma boa postura, ele diz assim, olha, vestir a camisa, eu vou lutar por aumentar os investimentos no setor. Muito bem, né? E eu faço até esse repto a ele, já estive com ele algumas vezes, né? Assim, olha, tudo bem, o senhor diz que comunicação vai ser boa para a ciência e tecnologia, prove, né? Isso acho que é uma motivação para ele conseguir mais recursos para a área, tá certo? Importante isso. Mas eu digo para ele também que não basta ter um ministro de ciência decidido, né? O grande ministro de ciência e tecnologia dos Estados Unidos é o presidente Obama, como já foram outros presidentes antes dele. Ele fala de ciência e tecnologia, como fala o presidente da China e o primeiro-ministro da China também. Então, isso tem que ir aos mais altos níveis do governo, para que realmente o Brasil possa pensar num futuro melhor, porque ciência e tecnologia é sinônimo de futuro. É futuro do país, é aumentar o protagonismo do país, é beneficiar a sociedade brasileira com as pesquisas em biologia, em várias áreas da ciência, né? Então, precisa estar nos mais altos níveis. E aí tem um problema, né? Porque os mais altos níveis do governo não estão falando em ciência e tecnologia. Se nós olharmos até programas que saíram aí, como Ponte para o Futuro, né, que foi lançado como um programa de governo, né? Eu procurei lá no Ponte para o Futuro, a palavra ciência não consta uma única vez. Então,
Como é que você vai fazer uma ponte para o futuro sem ciência? Né? Aliás, aqui no Rio a gente tem experiência disso. Né? Uma ponte que não é baseada em ciência e tecnologia cai na primeira ressaca. Né? Então, fica uma situação complicada. Então, eu acho isso. Eu acho que essa ideia de juntar os dois ministérios é muito ruim, tá certo? Foi uma ideia, eu acho que foi uma penada burocrática e refletida, né, de um governo que não coloca a ciência como projeto do país. Né? Eu acho que nós temos que mudar isso, e como Academia Brasileira de Ciência, nós estamos tentando mudar isso. Né? Temos já um diálogo com o ministro de Ciência e Tecnologia, que está indo bem. Né? Agora, como eu disse, tem que ir para os vários níveis do governo, seja desse governo, seja aquele que o suceder, né? Enfim, ciência e tecnologia tem que ser um elemento essencial na economia do país. E eu brinco também, já falei isso com o ministro, o Jacó estava lá para ver, né? Que eu tenho a impressão, aqui, desculpem-me os economistas presentes, tá certo? Mas sempre há exceções, tá certo? Eu tenho a impressão que faltou um curso essencial na formação de muitos de nossos economistas, não todos, né? O curso sobre a importância essencial, né, sobre o papel essencial da ciência e tecnologia numa teoria econômica, num modelo, num projeto econômico. Porque às vezes trata a economia como se ciência e tecnologia fosse um acessório, não é parte integral. Você não pode fazer um projeto econômico para o futuro do país sem ciência e tecnologia. Isso não está muito claro, eu acho, na cabeça de muita gente. Perfeito, obrigado. Professor. It's a very difficult conclusion. I heard what Louise said, and in view of the applause at the end, I cannot disagree with you. No, I think it's what you said is certainly true. In France, science, Ministry of Science is connected with the Ministry of Higher Education. So higher education and scientific research, and this is connected to the Ministry of Education in general. So the issue we have there is slightly different. The question is whether we should have two separate ministries, one for education, national education, and one for science and higher education, universities. And the situation is slightly different. When you have two independent ministries, the Minister of Scientific Research has some power over the budget. But when the Minister of Science and Universities is just a kind of sub-minister of the Minister of Education, then he loses his power in front of the budget. And this is what happened in France recently. We had some cuts in the budget for research because the Secretary for Scientific Research did not have the political strength to resist in front of the budget. And we had to go to the president to tell him what Louise said, that science and technology are essential for the future of the country in terms of the future of the economy of the country. And we were able to have a cancellation of this reduction in the budget. But the issues are similar. The fact the political world has to understand the importance of scientific research and technology for the future of the country. In words, they say that they understand, but when it comes to the budget, then it's more difficult. And I think it's the same trend everywhere in the world. And maybe it's more dramatic now in Brazil, but we always have to find for that everywhere. There are some countries where things are improving. I visited Canada a year ago, and our Canadian colleagues were desperate because the scientific budget were decreased. Then the young Trudeau came to power, and you can see on the internet he's even making speeches about quantum computing. So we will see whether it will come to real results and increase in budget, but there are some hopes that sometimes things can improve, and I hope it will improve in Brazil too in the future. Queria agradecer muito a presença dos nossos convidados, o professor Sérgio Rocha, o professor Luiz Davidovich, e a presença de vocês todos nesse debate. Boa noite e até a próxima.